Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre dicas para você arrasar na sua entrevista de emprego, né, na sua entrevista para tecnologia. Além disso, eu vou falar um pouco também de coisas que vão te ajudar a conseguir essa entrevista, né? Porque muitas vezes a gente nem consegue agendar uma entrevista ou receber a proposta de participar de uma entrevista de emprego. Então fica por aí que a gente vai conversar aqui bastante sobre dicas, né? Mas antes disso, eu quero pedir para vocês deixar o like aí no vídeo, comenta alguma coisa só para ajudar no engajamento. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E aqui a gente está começando com o site da Bem Codado Connect, né? Então aqui, ó, eleve sua carreira de desenvolvedor ou desenvolvedora, junte-se ao Bem Codado Connect e transforme sua jornada na programação com projetos práticos, mentoria especializada e uma comunidade ativa. Então, pessoal, quero convidar vocês a conhecerem o projeto do Bem Codado Connect, o link vai estar aí na descrição, tá certo? Tem uma lida lá em tudo que o Bem Codado Connect pode oferecer para vocês e se fizer sentido, vem fazer parte do Bem Codado Connect, beleza? Vamos lá para as dicas, né? Então eu separei alguns artigos aqui. O primeiro artigo é da revista Exame, e ele fala sobre como se preparar para uma entrevista de emprego, e daí ele dá algumas dicas. Na verdade, esse da revista Exame, ele vai falar sobre uma metodologia, uma técnica chamada STAR, que é uma técnica que vai te ajudar a contar um pouco da tua experiência ali para o entrevistador, de forma com que ele veja que você é uma pessoa realmente interessante para aquela vaga, né? Então vamos começar por ela. O que é essa técnica, né? A técnica STAR é um método que organiza suas respostas em 4 partes: situação, tarefa, ação e resultado. Cada componente ajuda a estruturar uma resposta completa e detalhada, facilitando a comunicação de suas competências e realizações ao entrevistador, certo? E pessoal, não se preocupe, eu vou deixar o link dos artigos aí na descrição também, beleza? Então vamos entrar um pouco nesse assunto aqui, né? A primeira parte do STAR, da técnica STAR, é a situação. Então, você vai descrever o contexto em que você estava envolvido, na hora que você for falar ali sobre algum projeto, ou responder alguma pergunta do entrevistador, certo? Depois, você vai falar sobre a tarefa. Então, você vai explicar um pouco da tarefa, do desafio que você enfrentou, certo? Depois, você vai falar da ação. Então, você vai detalhar quais foram as ações específicas que você tomou para resolver a tarefa ou o desafio. E por último, você vai falar sobre o resultado. Então, você vai compartilhar os resultados ou os impactos das suas ações, certo? Antes de a gente continuar, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou numa entrevista e daí o entrevistador me pergunta sobre uma situação real que eu passei no meu dia a dia como desenvolvedor. Então, eu vou lá e lembro da metodologia, né, da técnica STAR e conto essa situação. Por exemplo, isso foi real, tá, pessoal? Eu já trabalhei prestando serviço para uma empresa que tinha um aplicativo que era como se fosse um CRM, né? Um lugar ali que você consegue conversar com seus clientes. Então, o meu patrão ele me falou assim, cara, a gente está tendo muita lentidão no sistema. Os atendentes não estão conseguindo acessar o sistema de forma rápida, está demorando muito e tal. Tu poderia dar uma analisada nisso? Então, a situação foi o travamento no sistema e a minha tarefa seria analisar esse travamento e tentar resolver ele, certo? Então, a gente já falou sobre a situação e sobre a tarefa. Então, qual foi a minha ação? A primeira coisa que eu fiz foi rodar o sistema e observar os processos que acontecem enquanto o sistema está rodando, certo? Fazendo isso, eu consegui identificar alguns gargalos nos processos. Por exemplo, tinham processos que não estavam sendo utilizados no momento, mas ainda, mesmo eles não estando sendo utilizados, eles estavam ocupando muito espaço na memória do computador, certo? Então, eu fui desativando esses processos e eu percebi que o sistema ficou muito mais rápido e não teve impacto negativo nenhum, assim, em questão de travamento, em questão de não funcionar alguma coisa ali no sistema. E quando eu ia lá e ativava o processo que eu precisava, por exemplo, o processo de recebimento de mensagens, o sistema pegava todas as mensagens de todos os clientes antes mesmo do atendente entrar na conversa de um cliente específico. Então isso fazia com que o sistema ficasse meio que travado, sabe, tentando buscar as mensagens. Então eu desativei isso e quando eu acessava uma conversa específica, o sistema ia lá e pegava as mensagens daquela conversa. Então só de desativar esse processo e deixar ele acontecer somente quando eu realmente precisava, eu já ganhei muito desempenho no sistema, né? Eu consegui livrar um pouco da memória ali do sistema e do processamento, certo? Então a minha ação foi essa análise que eu fiz, foi o percebimento desse gargalo, e daí depois que eu percebi isso, eu resolvi, e como resultado, que é a última parte aqui da técnica, eu tive o sistema rodando liso, sem travamento, e os clientes e os atendentes, todos eles felizes. Então, essa foi uma forma de como eu posso utilizar a técnica STAR para apresentar essa situação, essa tarefa, essa ação e o resultado que eu obtive para o entrevistador. Me digam aí o que vocês acharam desse problema e o que vocês acharam dessa apresentação. Ficou bem mais fácil, né, explicar como que eu fiz para resolver esse problema para o entrevistador. E aposto que se eu tivesse agora numa situação de entrevista real, o entrevistador ficaria bem contente de eu ter explicado dessa forma, né, utilizando essa técnica STAR. Então aqui vai ter a parte. Eu expliquei bem na prática. Eu gosto de pegar a parada e explicar na prática. Então, se a gente for continuar lendo aqui, o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão entender basicamente o que eu acabei de explicar na prática, tá ligado? Mas lembrando, esse artigo vai estar aí na descrição e vocês podem dar uma lida melhor para entender melhor e até pegar uma situação de vocês e tentar repassar ela para a metodologia, para a técnica STAR, beleza? E daí, vindo agora para essas dicas de entrevista que eu peguei aqui de outro artigo chamado Treina Web, a gente tem 5 dicas. A primeira é pesquise sobre a empresa.
Então, se você receber uma proposta para participar da entrevista no Mercado Livre, por exemplo, você vai lá no site do Mercado Livre e pesquisa um pouco sobre o Mercado Livre, certo? Pesquisa um pouco das tecnologias que eles utilizam, dos times que tem lá dentro, sei lá, algum dado relacionado ao montante de vendas, o montante de requisição que o aplicativo do Mercado Livre tem, porque isso vai te ajudar a ter repertório na entrevista, né? Vai te ajudar a fazer perguntas, que é algo que o entrevistador gosta bastante, certo? A segunda coisa, avalie suas experiências. Então, você foi chamado para uma entrevista no Mercado Livre na vaga de desenvolvedor back-end. Então, avalie todas as suas experiências passadas como desenvolvedor back-end e monte a sua técnica STAR para explicar algum problema que você resolveu para esse entrevistador. Então, avaliar suas experiências vai te ajudar a escolher qual é a técnica, qual é a experiência que você vai utilizar a técnica STAR para compartilhar essa experiência com o entrevistador, beleza? Se prepare para se apresentar. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque na entrevista, o entrevistador vai pedir para você falar um pouco sobre você, sobre o que você gosta de fazer, sobre suas experiências. E daí, você ter um pitch ou uma apresentação breve ali sobre você, se você quiser até fazer um slide sobre você, sobre suas experiências, sobre as tecnologias que você domina, vai ser muito bom e você vai ganhar muitos pontos, certo? Então, se prepare para se apresentar. Se prepare para certos tipos de perguntas. Então aqui, pessoal, é bem importante, certo? O entrevistador, ele sempre vai fazer algumas perguntas que, se você não se preparar, você pode ficar meio assim de responder, tá ligado? Por exemplo, uma pergunta que é bem um pouco difícil assim de responder é quando o entrevistador pergunta para você qual é o seu defeito. Então, se você não tiver pensado nisso antes, você vai viajar assim na hora que ele perguntar e pode ser que você até invente ali um defeito na hora e o entrevistador vai perceber, cara. Então, dá uma pensada nas perguntas que o entrevistador pode te fazer, porque, principalmente vendo assim a descrição da vaga. Uma vaga de back-end pode vir perguntas relacionadas a back-end, uma de front-end perguntas relacionadas a front-end. E daí você dá uma analisada, vê algumas perguntas, usa inteligência artificial para te ajudar a simular essa entrevista, dá os dados da entrevista para a IA e pede para ela simular algumas perguntas que o entrevistador poderia te fazer, tá ligado? E vai praticando, certo? Outra coisa que não tá aqui, a próxima é faça perguntas, né? Mas uma coisa que não tá aqui e que eu quero trazer para vocês é sejam sinceros. Se o entrevistador perguntar algo para vocês, sejam sinceros. Caso você não saiba responder, deixe claro que você não sabe responder aquilo naquele momento. Ou, caso você não saiba uma tecnologia específica que o entrevistador te perguntar, deixem claro que vocês não sabem aquela tecnologia, mas também deixem claro que vocês têm total capacidade de aprender, que uma das habilidades de vocês é a curiosidade, vocês sabem pesquisar, sabem aprender, certo? Porque isso vai contar muitos pontos. Pontos de sinceridade, porque você foi sincero, você falou que não sabia, e pontos de curiosidade e habilidade de aprender. Você tem curiosidade e você tem habilidade de aprender, certo? Então deixem isso bem claro pro entrevistador, beleza? E a quinta parte aqui, né, que no caso foi sexta, porque eu falei da parte de sinceridade que não estava aqui, é essa parte aqui de faça perguntas. Isso é muito importante, pessoal. Façam perguntas para o entrevistador. Perguntas sobre a empresa, sobre o time que você vai trabalhar, sobre a metodologia de trabalho. Qualquer tipo de pergunta. Pensem em perguntas que vocês podem fazer a partir da descrição da vaga, a partir da pesquisa que vocês fizeram da empresa, porque vai ser muito importante que vocês façam essas perguntas, porque isso vai demonstrar interesse. Interesse da sua parte com a empresa, da sua parte com a vaga, sabe? E os entrevistadores gostam desse interesse, certo? E é isso, pessoal. Essas foram as 5 dicas para a entrevista. E agora, só para finalizar, eu quero falar sobre currículo e sobre LinkedIn, né? Então, deixa rapidão. Eu só abri o meu currículo aqui. Eu quero mostrar para vocês um estilo de currículo. Eu não vou entrar a fundo, mas esse CV aqui que eu vou mostrar para vocês é um estilo de currículo que é muito utilizado, certo? Esse é o meu currículo e, geralmente, o pessoal vai fazer um currículo, eles pegam ali do Canva, aqueles currículos que tem a informação uma ao lado da outra, né? E depois eles reclamam, pô, eu não consigo entrevista, eu coloco o meu currículo lá nos sites de vagas e eu não consigo ser chamado para entrevistas. Por que isso acontece, pessoal? Porque o currículo tá com um formato que não é um formato ideal, que é um formato meio que com informações lado a lado, sabe? Essas informações não são legais para os robozinhos que leem currículo, né? Deixa eu mostrar aqui um tipo de currículo desse para não ficar só falando, né, pessoal? Currículo. Esse tipo de currículo, que as informações são lado a lado, são currículos que, olha lá, eu até já tive um currículo desse formato, né? São currículos que os robozinhos que analisam as suas experiências e tal não conseguem ler tão bem, ó, as informações são lado a lado, né? Então os robozinhos eles não conseguem entender tão bem isso daqui, logo eles descartam o seu currículo. Então muitas vezes é por isso que você não está sendo chamado para vagas. Então prestem bastante atenção ao formato do currículo de vocês, tá certo? Um bom currículo, as informações são de cima para baixo, não tem informações lateralizadas, sabe? Então aqui, ó, tem minha parte de educação, minha parte de certificações ativas. Aí é tudo um abaixo do outro, um resumo profissional, as linguagens que eu sei falar, as línguas que eu sei falar, né? E a minha parte de histórico profissional, certo? Então aqui, ó, todas as informações estão uma abaixo da outra. E também, pessoal, não se preocupem em seu currículo ter mais de uma página, certo? Se você tem experiência abessa, tem certificações ativas abessa, tem educação abessa, seu currículo pode ter 5 páginas, tá ligado? Porque você tem que demonstrar suas experiências. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas esse currículo meu aqui, ele tá em inglês. É muito bom você ter as duas versões de currículo, uma versão em inglês e uma versão em português, para você conseguir realmente passar isso, se candidatar a vagas de fora do Brasil, vagas brasileiras.
E para isso você tem que ter o currículo em duas linguagens diferentes, certo? Então, sobre currículo era isso que eu queria falar. E para finalizar o vídeo, eu quero falar também sobre o LinkedIn, pessoal. É muito importante que o LinkedIn de vocês estejam atualizados, certo? E bem organizados. Então, aqui, na descrição aqui do seu perfil, você coloca as tecnologias que você sabe trabalhar, vocês colocam a sua área. Se você é desenvolvedor front-end, você coloca desenvolvedor front-end. Se você é back-end, você coloca back-end e assim por diante. Coloca as tecnologias e tal. Aqui mais para baixo, você pode colocar as suas experiências, todas descritivas, ó, minhas experiências, todas elas têm uma descrição de tudo que eu faço nas empresas que eu trabalho, certo? Então aqui, ó, eu deixo bem claro, tudo certinho, para o entrevistador ou o recrutador ter todo o contexto sobre o meu perfil, certo? E aumentar minhas chances de ser chamado para uma entrevista. Aqui eu tenho minha formação acadêmica, então também é muito importante que vocês coloquem, certo? Eu tenho várias informações aqui acadêmicas e muitas delas têm os certificados que eu recebi, tem projetos que eu desenvolvi. Aqui estão minha lista de certificados, minha lista de projetos. Então, vocês podem ficar à vontade para acessar meu LinkedIn aí. Inclusive, ó, tem a minha parte de recomendações. Vocês podem conversar com colegas que já trabalharam com vocês, para eles falarem um pouco sobre como é você no trabalho, recomendarem você aqui no LinkedIn, né? Que isso aqui também conta muito. Então, eu também vou deixar o link aí do meu LinkedIn na descrição do vídeo. Vocês podem conferir meu LinkedIn, podem estudar ele e colocar essas informações, é claro, as suas informações no seu LinkedIn, seguindo como base aqui o meu. E é isso, pessoal. Acredito que as dicas foram essas. Me digam aí o que vocês acharam nos comentários. Se vocês têm mais alguma dica que eu deixei passar, deixem aí nos comentários. Vamos fortalecer a comunidade. De novo, se você não conhece o Bem Codado, eu convido você a acessar o nosso site, entender um pouco mais sobre o Bem Codado, sobre o Bem Codado Connect. E se você ainda não tem as experiências necessárias, não tem um currículo, não tem o GitHub ali preparado para te ajudar a conseguir entrevistas, o Bem Codado é o lugar perfeito para você adquirir esse conhecimento, adquirir essas informações para conseguir começar a aplicar para vagas e conseguir o seu primeiro emprego, certo? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deixa aí teu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Valeu. Falou!